Amém? Abra a sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão em pé, capítulo 7 de Mateus e o versículo de número 24. Capítulo 7, o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o capítulo 7, o versículo 24. A seguir, vamos ler uns 3 versículos, né? Vamos lá. Todo aquele, diga comigo, todo aquele. Pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Só até aí tá bom, Deus abençoe. Podemos assentar, meus irmãos? Eu inicio hoje a ministração sobre a casa espiritual. A casa espiritual. Vai ser essa terça, e talvez, porque eu quero ir bem devagar, eu ainda estou um pouquinho afônico, a garganta um pouco irritada, dado esse clima seco, e eu não economizo, vocês já viram que eu não economizo, o negócio comigo é no 12 mesmo, né? E aí, força muito, eu tenho um edema na corda vocal, eu quase fico sem voz. E eu quero ir bem devagar. Então nós vamos aí, esse seminário sobre a casa espiritual, pelo menos mais umas 2 terças-feiras, certeza. Não, acredito que não passe para a terceira, mas se passar vai ser bênção, né? Mas o que eu quero é que você saia daqui dominando esse assunto, que é uma necessidade da nossa vida. Nessa passagem bíblica, Jesus está falando, é um dos primeiros sermões de Jesus. É uma das primeiras vezes que Jesus dá um estudo bíblico. E ele chama a atenção das pessoas para algo que elas não estavam acostumadas a ouvir. Tanto é que o final do versículo que nós lemos ali, encerramos, as pessoas, quando ele encerra, elas se admiram. Por quê? Porque ele não ensinava como os escribas ensinavam. Como os escribas estavam ensinando? Era uma palavra dos escribas sem amor. A palavra dos escribas não era uma palavra que interpretava a vontade de Deus dentro da Bíblia. Jesus não veio ensinar nada diferente do que os escribas estavam ensinando. A didática dele, a pedagogia dele, a interpretação é que é diferente. E Jesus começa justamente nesse primeiro estudo bíblico dele para as pessoas, é falar sobre a construção da nossa casa espiritual. Ele vai dar uma lição aqui de construção civil. O pastor Sérgio está aqui, conhece de construção civil, pastor Erlo, pastor Mauro, enfim, tantos pastores aqui, o pastor Jorge, quem mais conhece aqui de construção civil? O pastor Leandro, construção, tantos irmãos. Ele vai dar uma aula sobre construção civil. Ele vai pegar coisas que nós conhecemos, que serve para colocar como âncoras, para a gente não ficar divagando, o que será isso que ele está falando? Ele veio e não falou de coisas que nós não conhecíamos. Ele veio e falou de coisas que nós vemos. O ensino de Jesus é prático, simples,
e ao mesmo tempo profundíssimo. Porque ele utiliza aquelas coisas que a gente conhece, aquelas coisas do cotidiano nosso. E é importante nós utilizarmos essa visualização dessa palavra dele para a nossa vida espiritual também. Porque é para isso que ele ensinou naquele sermão a respeito das coisas que acontecem com uma vida espiritual. Porque ele está falando da casa, ele está falando do terreno, ele está falando do vento, ele está falando da chuva, ele está falando de inimigos. Inimigos da construção. Nós podemos perceber que Jesus, ele começa a falar dessa casa, porque ele fala de vida. A nossa vida, aqui agora, nesse exato momento, nós estamos edificando a nossa casa espiritual. Nós estamos formatando a nossa casa espiritual. O que é uma casa? Uma casa é o lugar em que nós habitamos. É o local em que nós nos sentimos protegidos. É o referencial do nosso conforto, da nossa segurança. Todo mundo, quando terminar esse estudo aqui, vai voltar para a Praça dos Três Poderes, não vai? Não vai ali para a Praça da Bíblia? Ué, mas ali é a Praça da Bíblia, irmão. Tem um lugar melhor do que estar não ser perto da Bíblia? Todo mundo aqui vai voltar para casa, não vai? Casa é o nosso referencial. E é isso que tem que ser a nossa vida espiritual. Jesus ligou ela intimamente com a vida secular. O que é casa para nós, referencial, segurança, guarida, proteção, isso deve ser a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual. Nós não podemos negligenciar que nós estamos construindo uma edificação espiritual. O simples fato de sairmos de casa, encerrarmos um dia de expediente como esse de hoje, dificílimo, você enfrentou lutas, você enfrentou dificuldades, você enfrentou cansaço, houve um preparo para estar aqui hoje, e vir para cá, constitui uma construção, uma edificação. Eu não sei qual cômodo da casa, qual parte da casa você está edificando, mas eu tenho certeza de uma coisa: você está edificando. Agora, cada um tem que tomar cuidado com o que vai edificar. Por quê? Porque há edificações que permanecem, há edificações que perecem, há edificações que elas vão subsistir às intempéries, os problemas, vai resistir contra os inimigos. E não se iluda. Quando Jesus fala, põe lá na tela por favor aí, Jonatas, versículo 25 por favor. Quando Jesus fala isso aqui, ó, pode deixar nos versículos aí, tá? E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Jesus está falando que a sua casa tem inimigos que querem destruir ela. Se a nossa casa normal, ela está sujeita a ventos, a esses fenômenos naturais, a nossa casa espiritual está sujeita a fenômenos sobrenaturais. Querem destruir a nossa casa, querem derrubar a nossa casa. Agora, nós somos testemunhas de que muitas casas têm caído ao longo dos anos, de que muitas edificações que pareciam ser edificações firmes têm ruído. Pareciam ser edificações firmes, mas têm ruído. Vamos para frente. Olha só. Jesus está falando
Volta o versículo 24, por favor. Todo aquele. Jesus começa a falar para o povo, dizendo o seguinte: todo aquele. Porque Jesus utiliza como início de sua fala, todo aquele. É porque ele está falando para pessoas que precisam entender, compreender, que todo aquele que seguir as orientações da sua palavra, vão edificar a sua casa e elas vão resistir. Mas aquele que ouvir e não construir a casa de acordo com as orientações de Jesus, a casa dele vai ruir. Prova disso é que Jesus colocou o exemplo das duas casas. Jesus poderia ter deixado só naquela. É semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, assopraram os ventos, vieram os rios e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava em cima da rocha. Jesus poderia ter parado aí, sim ou não? Poderia ou não poderia? Não estava aplicado o ensino? Estava. Era seguir o que ele estava falando. Construa aonde? Em cima da rocha. Precisa de falar que se construir em cima daquilo que não é rocha, em um terreno que não é apropriado, vai cair? Não precisava, mas Jesus dá ênfase nisso. Por quê? Porque ele está falando todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente. Porque, irmão, tem muita gente na igreja que parece que é crente, que é até cerimonioso, religioso, valoriza demais certos aspectos na igreja, certas liturgias na igreja, mas a gente vai ver que é tudo fachada. Isso é a construção de uma casa em cima de terreno que não é sólido, não está construindo em cima de rocha. Há pessoas na igreja que elas vão vindo para a igreja, ouvem os ensinamentos, mas não praticam os ensinamentos. Jesus está falando, para construir uma casa que fique firme, que suporte os ventos, que suporte até rio bater contra ela. Vocês já assistiram sempre no Jornal Nacional, no Fantástico, em dezembro, janeiro, fala-se muito daqueles deslizamentos, daquelas casas que vão caindo lá no Rio de Janeiro. Já ouviram isso? Já viram essas imagens? No Acre agora, as cidades inteiras que estão debaixo d'água, sofrendo, e o rio vai chegando e vai jogando as casas embora. Tem casas que permanecem em pé, tem casas que não suportam. Por que tem casas que permanecem em pé e tem casas que não permanecem? Por causa da forma que foi construída. Tem casas que não aguentam, deslizam, caem. Mas tem outras que o mesmo rio, a mesma correnteza, bateu contra as paredes, bateu e foi embora. Pode ter levado ou danificado os pertences que estavam dentro da casa, mas a casa em si, não, permanece firme. E aguenta quantas chuvas subsequentes, ano após ano. Não tiram a casa lá de perto desses locais, é locais de perigo, é locais onde vem a enchente, vai subir o rio, mas a casa está firme. A casa está lá, aguentando. E tem ao passo que tem outras ao lado que não suportam. Por quê? Por causa da forma que elas foram construídas. Jesus está falando que para construir a casa, você tem que ouvir essas palavras. É mais do que ter apenas esse aparelho aqui, orelha, ouvido, bigorna, martelo e o estribo, que é o aparelho que forma o aparelho auditivo. Tem gente que escuta, mas pratica? Não pratica. Tem gente que ouve, mas não pratica. Está ouvindo o ensinamento, está ouvindo a doutrina, está ouvindo a orientação, mas não faz de acordo com o que Jesus está dizendo para que a gente
possa fazer, possa agir. Quem aqui é mestre de obras? Pedreiro. Já trabalhou com servente? Já? Tem condição de pegar uma casa e pôr na mão de um servente para construir? Servente, irmão, é para pegar areia, é para fazer massa, é para carregar água, é para pegar a colher, limpar a colher, lavar os equipamentos depois do trabalho. E às vezes o servente, ele vai aprendendo, e muitos serventes saem de serventes e passam a ser pedreiros, mas aprenderam como agir. O pedreiro está lá, você coloca aqui assim, coloca o tijolo assim, a massa é tanto por tanto, é 3 por 1, é 3 por 3, é 5 por 4. Faz assim com essa amarração aqui. Você tem que levar a fiada até tal local. Você tem que colocar a linha, você tem que pôr o esquadro, você tem que preparar para poder começar a construir. E tem que seguir as orientações do pedreiro. E o pedreiro, quando faz isso, dá as orientações, vira as costas, vai embora para casa e fica lá e deixa por conta do servente? Deixa? Não dá para deixar. Por quê? Porque ele não tem o preparo ainda. Mesmo ensinando, mesmo falando, ele tem que ouvir e tem que estar sendo acompanhado pela visão do profissional. O nosso grande problema, sabe o que é? É que a gente acha que a gente já está apto para construir a nossa casa espiritual. O grande problema nosso é que a gente vem para a igreja, a gente chega na igreja e a gente presencia uns 2 estudos bíblicos, frequenta aí uns 4 domingos e a gente já acha que sabe tudo de igreja, a gente já acha que sabe tudo de Bíblia. A gente vai passar aqui 40 anos nessa terra, eu tenho 30 anos já que eu sou crente, mais de 30, uns 30 e poucos anos que eu já sou crente, e até hoje eu continuo aprendendo ainda com relação à minha vida espiritual. Mas tem gente que ele já se estriba, está com 15 cultos na igreja e já acha que sabe tudo. Tem gente que já vem para a casa de Deus, para a casa do Senhor, e não quer participar, pastor Eus, de discipulado, acha que já sabe tudo. Não, eu já sei tudo, e não sabe. E às vezes a gente vai orientar, não aceita. Às vezes você prega a mensagem, ela não quer ouvir essa mensagem, ela não quer seguir aquilo que está sendo orientado pela mensagem. O problema nosso é nós acharmos que nós temos a capacidade, por nós mesmos, de construirmos a nossa casa espiritual. Pastor, mas o que é essa casa espiritual? É o local que você vive todos os momentos da sua vida aqui na terra. É ela que é a sua segurança, a sua guarda, é ela que te protege das intempéries, dos rios, dos ventos. Quando começa a trovejar, a relampear, a chover, quem aqui fica do lado de fora da casa? Ninguém, todo mundo corre para dentro. Os mais supersticiosos não ficam nem na janela. Sai da janela, menino, que se der um relâmpago aí te mata. Lembra disso? Meu pai e minha mãe, meu Deus do céu, eu até hoje ainda tenho um trauma com esse negócio. Eu não gosto de ficar descalço quando chove. Se der relâmpago, pode ser que o relâmpago venha e me dá um choque e eu morro. É aquele negócio inculcado desde criança na gente. Casa é um sinônimo de proteção, é o refúgio. E a casa é o referencial para as outras pessoas. Quando você vai convidar uma pessoa para ir na sua casa, você não dá as referências da sua casa? É uma casa do portão dourado, ela tem umas lancetinhas em cima assim da grade, ela é toda de grade, não, ela tem um pedaço de muro, um pedaço de grade e tem um portão dourado, tem umas lancetas, ela é pintada, o portão é dourado, mas a casa, o telhado dela vem para frente assim, ó, e você vai desenhando, tá falando do telefone, tá falando, vem para frente um telhado assim, ele é pintado de cinza, ele é pintado de vermelho, não é assim? Tem umas luzes penduradas no cantinho, não é desse jeito que a gente faz? A casa é o referencial. Quando a gente vai chegando, vai procurando, e vai dando com aquela descrição que ela falou para a gente, a casa é aquela lá, ó, aquela lá é a casa, você já reconhece pela descrição. A nossa casa é um referencial.
Você mora perto de quem? Onde é a sua casa? É perto de uma casa assim, 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 assim. A minha é menor um pouquinho, mas tem uma casa lá que serve de referencial. Aquela casa é grande. É uma casa grande, bem grandona mesmo. Pintada de uma cor bonita, assim, assim, assim. Tem umas janelas de blindex. É um referencial. Agora, a minha vida espiritual, a minha casa espiritual e a sua casa espiritual é referencial. Não se iluda. Ela é referencial para a construção da vida espiritual, da casa espiritual de outras pessoas. Conforme o tipo de casa que você constrói, o seu vizinho quer construir. Você já percebeu isso? Você faz a casa de um jeito, você faz uma modificação na sua casa, o vizinho não aguenta, irmão. Aí a esposa dele vai falar, não, você viu que o vizinho lá fez isso aqui, aquele negócio lá tem que colocar também. Colocou portão eletrônico, nós temos que pôr também. Aquele portão, negócio de baixo de chuva, você descer, pôr eu para abrir, para o carro entrar. Não, vamos pôr um portão eletrônico aqui em casa também, o vizinho colocou. É assim ou não é? Não, é ou não é? O vizinho colocou blindex. Ah não, essa janela nossa já está ultrapassada demais, tem que colocar blindex. Todo mundo está colocando blindex, só nós que não vamos colocar blindex. Acaba se tornando referencial. O que você faz na sua casa, e que é bonito, atrai o olhar das outras pessoas. E elas vão querer construir a casa semelhante a você. Por exemplo, me disseram aqui, quando eu cheguei aqui, eu olhei aqui da frente, né, e falei, pastor, a igreja dali de cima foi construída depois da nossa aqui, eles imitaram nós aqui, ó, as rampas igual a nossa. É, irmão, imita, é referencial. Coisa boa a gente vai imitar. Agora, o problema é que nós convivemos com outras pessoas dentro da igreja que estão construindo também. E agora, que tipo de casa que eu construo e eu estou mostrando para essa pessoa, para esse irmão, o tipo, o projeto que ele deve construir da casa dele. É isso que Jesus está falando para nós e é para isso que esse estudo serve, tá bom? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compará-lo-ei a um homem prudente. Quem está comparando aqui é o próprio Jesus. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Minha irmã, santa, deixa eu te dizer algo. Quem proferiu essas palavras foi Jesus. Quem está falando que nós edificamos a nossa casa espiritual é Jesus. E Ele está falando, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, não vai ser o pastor da igreja, não vai ser o ministério da igreja, não vai ser os anjos, não vão ser nenhum outro ser angelical que vai dar o veredito sobre a nossa vida. Não, sobre a nossa construção. Vai ser o próprio Jesus. Ele diz, eu vou compará-lo a um homem prudente. Agora, passa o versículo. Mais 2. Mais um, passa mais um. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. É interessante, né, que Jesus, volta o versículo 24. Aí. Todo aquele que escuta as minhas palavras, olha o verbo aí, e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente. Passa o versículo para o versículo 26, aí. Agora Jesus muda aqui. Muda o verbo. Jesus diz o seguinte: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. É interessante que lá ele vem, todo aquele. Ele sabe que no meio de todos nós aqui tem aqueles que vão praticar aquilo que o Senhor está ensinando. Mas vai ter aquele no meio nosso que não vai cumprir. O que Jesus está querendo dizer com essa mudança de verbo? Tem gente que ouve e pratica. Tem gente que pratica já porque vê que é necessário praticar. Fala, não, isso aqui é um conselho sábio, eu vou praticar isso aqui. Eu preciso de praticar isso aqui. Tem outros que não. Eu vou cumprir. Vou cumprir, não porque eu quero, mas é porque tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito aqui, não vai dar certo. Vai cumprir. Aí Jesus fala, tem pessoas que não as cumprem. Cumprir é uma obrigação. Não é
não está sujeito se você quer ou não. O que Jesus está falando aqui é de vida espiritual. Ou você cumpre isso aqui e a sua casa permanece de pé, ou você não pratica e não cumpre, ou por amor, ou por esforço, ou você não cumpre, a sua casa vai cair. Olha só. O que é preciso para se construir uma casa? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é preciso para se construir uma casa? Vamos falando aí, fala para mim. Tijolo, areia, projeto, terra, ferro, terreno, base, cimento, o que mais? Não entendi. Janela, brita, água, quê? Pedreiro, servente, precisa também. Quê? Tábua, muito bem, irmão Gilmar, precisa de tábua. O que mais? Telha, precisa de telha, o que mais? Brita. O que é? Cerâmica, o que mais? Fala mais alto aí, irmão. Dinheiro. O que mais? Precisa da base, prego, vermelho, cimento, giz, tinta. Muito bem, Gilcinho. Você faltou no culto domingo, Gilcinho. Estou sentindo sua falta, viu? Essa turminha aí, eu estou sentindo falta dela. Água, falou água lá. O que mais? Planejamento é o projeto, o que mais? As ferramentas, enfim. Agora, na verdade, nós iniciamos o estudo, o que é a casa. Todo mundo aqui sabe o que é preciso. O que é? Instalações, telhado, enfim, todos nós aqui sabemos o que uma casa precisa, sim ou não? Sabemos. Ou que sabemos de conhecimento já de prática, ou pelo menos do que a gente vivencia dentro das nossas casas, ou dentro das nossas igrejas, a gente já sabe que precisa, não é? Mas a primeira coisa que se precisa para construir uma casa, o que você precisa? A primeira coisa, o alvará de construção, dinheiro. A primeira coisa que você precisa para construir uma casa: alicerce, coluna, o lote. Fala, Danilo. Projeto. Falaram aqui, o que mais? Pode falar, irmãs. Eu ouvi aqui alguém falando aqui. Terreno, primeira coisa. Ainda, vocês não falaram ainda. Uma antena? Trena. Muito bem. Água. Tá. Todo mundo deu a sua opinião. Mas há uma primeira coisa, que é a planta, é o projeto. A primeira coisa para se construir uma casa, que é o que Jesus está falando para aquele pessoal. Jesus não falou aquele que tem uma casa. Primeira coisa que se tem para se construir uma casa, você tem que ter desejo. Não é? Adianta você ter telha, pode encostar o caminhão, pode encostar tudo lá na porta. Você tem o terreno, tem tudo. Te deram o terreno, te deram a telha, te deram as britas, te deram janela, te deu água, te deu projeto, está tudo dado para você. Não quero não. Você tem que ter o desejo. Por exemplo, você vem para a igreja. Nós estamos estudando sobre construção da nossa casa espiritual. Adianta falar que você precisa construir a casa e que a casa é construída com jejum, com oração, com observação, com praticar a prudência, com exercer o amor, exercer a bondade, ser amigo, não mentir mais, parar de mentir, deixar os vícios. Adianta falar isso se a pessoa não quer?
ela vai construir a casa? Não vai. Primeira coisa, para você construir a sua casa, você tem que ter desejo. Primeira coisa, você tem que ter o desejo de construir essa casa. Não vai adiantar nada você vir para a igreja e as pessoas chamar você para frente, terminou de pregar mensagem. Eu não gosto muito daquele negócio lá não. Vamos lá na frente, e fica lá em cima, vamos lá na frente. Vamos lá, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você precisa aceitar Jesus, aquela coisa. E fica em cima. Até parece que a gente é o Espírito Santo e nós não somos. Se a pessoa não quer, não vai adiantar, meu irmão. Não vai adiantar você falar para ela que ela precisa de Jesus, que ela vai para o inferno, que a alma dela precisa. Não vai adiantar. Ela pode até vir aqui na frente, eu vou lá, mas não volta no outro culto. Vai espraguejando, vai contrariada, sai e vai para o boteco. Amanhã de manhã está bebendo cachaça, está com cigarro na boca. Tem que ter o desejo. Eu quero construir uma vida diferente. Eu quero construir uma habitação diferente para a minha vida. Eu não quero mais habitar debaixo dessa maldição. Eu não quero mais habitar debaixo dessa construção que eu não aguento nenhuma intempérie, eu não aguento um vento, eu não aguento nada. Só para os ventos eu vou para o boteco, só para os ventos eu estou na prostituição, só para o vento eu estou traindo a minha esposa, só para o vento eu vou enfiar a cara na cachaça. Não adianta. Se a pessoa não tiver o desejo, não, eu quero construir uma vida espiritual diferente. Eu quero habitar dentro de uma casa espiritual diferente. Me lembra que agora o Espírito Santo. Lembra quando Jesus falou sobre os demônios? Que ele falou que vem, expulsa o antigo morador, ele vai embora. Não vai? A casa fica limpa, não fica? Olha aqui, Jesus está falando, corroborando, isso não estava nem ali anotado, corroborando o Espírito Santo, corroborando com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é uma casa. Diz a palavra de Deus, Jesus falou que vem, limpa, vai embora, a casa fica limpa. Passa-se o tempo, ele volta de novo e verifica que a casa, ele não fala casa? Não fala casa? Que a casa está vazia, não tem o Espírito Santo. E aí ele faz o quê? Volta, vai lá, busca mais 7. E o estado dessa segunda casa é pior do que o primeiro. Construção espiritual. Construção espiritual. Você tem que ter o desejo de construir a sua casa espiritual. E a sua casa espiritual tem que ser desejada por você, não pela esposa. Não. Tem que ser desejada por você mesmo. Ninguém vai construir, eu anotei aqui. Ninguém vai construir algo que não tenha desejo. Ninguém vai. Pode pôr material na porta que se a pessoa não quiser, ela não constrói. O desejo tem que ser seu. Não é da sua esposa, não é da sua sogra, não é do seu sogro. O sogro, irmão, quer para a filha dele um camarada crente, um camarada servo de Deus, um camarada que vive uma vida espiritual de verdade. Eu quero para minha filha, que ela vai casar, eu casei. Eu quero para minha filha um moço digno, um moço servo de Deus. Eu não quero um cara engravatado, eu não quero um cara que carrega a Bíblia, não. Ele pode até não ser engravatado, pode ser membro de igreja, pode não ter cargo nenhum, mas sendo um servo de Deus, que respeita a Deus, que tem compromisso com o Senhor, que tem uma construção espiritual, uma casa espiritual, onde ele habita nela, e essa casa é uma edificação de verdade, uma edificação que suporta as lutas, as adversidades, os problemas, as intempéries da vida. É isso que eu quero para minha filha. Mas agora, eu tenho o desejo de que o esposo da minha filha seja um moço que tem uma casa espiritual de verdade, alicerçada em cima da rocha. Agora, quem tem que ter esse desejo é ele, não eu. É ele que tem esse desejo.
Da mesma forma, minha filha vai casar. E tanto eu, mas principalmente a pastora Giovanne, prepara ela. Construa sua casa espiritual, firmada em cima da rocha, para que quando casar, não venha cair. Começou os ventos, começou as dificuldades, começou as correntezas, começou o rio, vai derrubar a casa, vai dar com os burros na água, vai cair. Por quê? Porque não houve uma construção. Aliás, até pode haver a construção, mas que tipo de material usou? Que tipo de terreno ela foi colocada? Em cima do quê? O desejo de construir não pode ser: ah, meu bem, eu queria tanto que você fosse igual o pastor Fernando, queria tanto que você fosse igual o pastor Leandro, meu bem, queria tanto que você fosse igual a irmã Rose, queria tanto que você fosse igual a irmã Fran, queria tanto que você fosse igual a irmã Claudete. Não não é ela que tem que querer, não é você que tem que querer que ela seja. Não, isso parte de cada um. Eu quero construir a minha casa. Eu vou construir a minha casa. E é interessante que construir a nossa casa, quem aqui já construiu uma casa para si? O senhor já construiu a casa do senhor? O senhor também? O senhor também, pastor Mano? Construiu também? Quando o senhor construiu a casa do senhor, o senhor já conhecia o pastor Eudes? Já? O senhor, ele tem umas ideias boas, não tem? Mais ou menos. Por que o senhor não pegou e construiu uma casa do jeito que ele queria? Que ele também construiu uma casa. O senhor construiu do jeito do senhor, do jeito da mulher, né? Eles falam assim, mas é só para... Os homens falam desse jeito, mas na verdade, irmão, elas mandam mesmo, mas não é tanto assim também não. A gente, para construir, a gente constrói conforme a nossa vontade, e não conforme a vontade dos outros. A casa do outro pode ser bonita o quanto for, pode ser linda, pastor, mas a gente não quer construir uma casa igualzinha do senhor. Prova disso é que dificilmente você encontra uma casa idêntica à outra. Não encontra. Você não encontra. Pode haver algumas semelhanças, mas idêntica não. Ninguém quer construir uma casa igual a do outro. Por quê? Parte-se do pressuposto que quem constrói, constrói do jeito dele. Sim ou não? É aquilo que vai dar prazer para ele. Sim ou não? É aquilo que vai dar alegria para ele. Falou: essa aqui é a minha casa. Olha para a casa. Que casa boa. Pode até não ser tão bonita igual a do vizinho. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que você tem que ter o desejo movimentado de construir a sua casa. Não é a casa que as outras pessoas já têm. Não é a casa que o pastor Wesley tem, não é a casa que o pastor Paulo tem, não é a casa que o pastor Edilson tem, não. A casa do pastor Edilson é para ele morar. A casa do pastor Vanderlei é para ele morar, que é diferente da casa da missionária Laura. Totalmente diferente. A casa do pastor Sérgio é diferente da casa do irmão Rufino. É ele que constrói, para ele habitar. A casa do pastor Samuel, embora é rodeado dos obreiros ali do Jardim ABC, é totalmente diferente de cada uma deles. Da casa deles é até diferente da irmã Iracema. Cada um tem uma característica na sua casa. Agora, a casa, ela só vai ser concretizada, ela só vai ser construída, só vai terminar a construção se você quiser terminar essa construção. Tem gente que até começa a construir. Quantas construções a gente já viu aqui na cidade, que começa a construção e tem projeto, tem lote, tem material, tem dinheiro, tem tudo, e começa a construção e de repente para lá em cima. Já viram essas casas desse jeito? Já viu o edifício desse jeito? Começa a construção e para. Tem um edifício na minha cidade, lá em Iporá. Eu mudei para lá em 78, ele já existia. Está do mesmo jeito até hoje. Nunca terminaram ele. Tem gente que começa a construir a sua vida espiritual desse jeito. Constrói um pedaço e deixa lá. Constrói um outro pedaço e deixa lá. A nossa vida é de uma construção permanente. Não começa a construir e abandona. Não.
Há momentos na nossa vida que a gente começa a construir e a gente já termina a construção e você vai agregando, você vai colocando, vai aumentando espaços, você vai dando uma modificada em um determinado quarto, você vai ampliando a sala, você amplia a cozinha. Que aliás eu vou entrar no próximo estudo, é que nós vamos entrar, na próxima terça é que nós vamos entrar sobre os cômodos da casa. Mas a primeira coisa que a gente tem para construir uma casa, ter o desejo de ter uma casa própria. Desejo de ter uma casa própria. O que significa isso, pastor? Não viver das experiências dos outros. Maldito seria o senhor, se o senhor fosse crente, viesse para a igreja, porque a irmã Claudete vem. Seria um homem insensato. Não constrói sobre a rocha. E maldita seria ela, se ela viesse para a igreja, porque o senhor é crente, porque o senhor vem. Não. E é interessante que quando nós, cada um de nós, chegamos aqui, o senhor constrói a casa espiritual do senhor aqui dentro dessa igreja, diferente do que a missionária Verani constrói. Você, Joacel, você constrói sua casa espiritual diferente do que a Gisele constrói. A Gisele constrói totalmente diferente do que você constrói. Mas o foco é eu quero construir a minha casa espiritual, firmada no Senhor, sustentada pelo Senhor. A base é Ele. Olha só. Segundo ponto. Para se construir uma casa. Nós falamos muito sobre os materiais para construir casa: terreno, janela, areia, brita, cimento, arame farpado e muita coisa. Aí nós entendemos aqui que para construir a casa, a primeira coisa é ter o desejo. Eu só vou construir se eu tiver o desejo, não é? Sim ou não? Segunda coisa que a gente precisa para construir a casa: você tem o desejo, você tem o material. O que é? Arrumar o local. Eu vou abreviar que já é 9h28. Você tem que entender a necessidade de construir a casa. Se você você pode até ter o desejo, mas se você não entender a necessidade de construir a casa, você não constrói não. Por exemplo, um solteiro constrói casa? Constrói? Raras exceções, um solteiro que já pensa no casamento dele, ele compra um apartamento, ele constrói a casa porque está pensando que vai casar. Raras exceções. Mas o solteiro, quer ver? Pedro, Jonatas, você está aí, Jonatas? Você está construindo casa? Você vai casar um dia? Ou você vai ficar para o solteiro? Você tem planejamento de casar? Tem? Você quer uma Rebeca? Quer? Vai casar com a mulher, não vai? Maravilha, graças a Deus. Pedro, e você, Pedro? Você vai casar um dia? Você quer uma Rebeca para você? Mas você já comprou o lote? Não está pensando nisso agora. Tem necessidade agora? Mas tem uma necessidade futura? Tem. Você só vai construir se você entender que tem necessidade. Eita, estou namorando a menina, já tem 18 anos. Estou pensando que eu vou casar com ela. Quem aqui foi enrolada pelo marido aí 4 anos, 5 anos? Eu fui... Irmão, é o seguinte, eu enrolei a pastora 8 meses. Namorei, noivei e casei com ela com 8 meses. É rápido, irmão, o negócio é rápido. E a primeira que eu não ia dar brecha. Olha a mulher zona bonitona dessa aí, eu ia dar moleza, irmão. Ainda mais lá no Iporá, que o povo casa cedo. O povo casa cedo. 18 anos as meninas já estão velhas para casar. É, de verdade, 18 anos as menininhas já estão coroa. Lá com 17 e 18 anos já está entrando de velha grinalda na igreja. Se a Lohane tivesse lá o Wesley Júnior lá em Iporá, eu tenho certeza que a Lohane já tinha casado. O Júnior não sei não, mas eu acho também, tá? Para construir a casa, você tem que ver a necessidade. Opa, eu preciso de uma casa. Da mesma forma é na construção da nossa casa espiritual. Você tem que entender a necessidade de construir, edificar a sua casa espiritual. Você tem que entender isso. Você não pode viver. Deixa eu ver o que é o que está escrito aqui. Nós só vamos nos dispor a construir a nossa casa
Quando nós entendermos que nós temos a necessidade da construção dela. Por exemplo, o filho que mora com os pais não vê necessidade. Por quê? Por que ele não vê necessidade? Porque o caboclo, irmão, já tem casa. Ele já tem casa, ele já tem comida, ele já tem roupa lavada, ele já tem máquina para lavar a roupa dele, ele já tem água, ele já tem vaso sanitário, ele já tem chuveiro, já tem tudo isso na casa. Para que ele vai construir? Não vai! Tem muita gente na igreja desse jeito, e é o próximo tópico aqui que eu vou falar. Tem inúmeras pessoas na igreja. Quem aqui não tem casa própria? Quem não tem, mora de aluguel. Quer ter a casa própria do senhor? Tem vontade de ter? Não tem? Todo mundo tem vontade de ter a casa própria. Mandré também mora de aluguel. Tem vontade de ter a casa própria, Mandré? Muito. Tem gente desse jeito também na igreja, morando de aluguel. Na vida espiritual. Não, pastor, tá mesmo, porque acabou de mostrar aí que tem gente morando. Não, tem gente morando de aluguel na vida física. Tem gente morando de aluguel também na vida espiritual. Uma casa espiritual de aluguel. Quem são esses, pastor? Eles estão morando em uma casa que na verdade não são deles. É de outras pessoas. Quem são essas pessoas que moram de aluguel? Aquelas que ainda não entenderam, não têm o desejo de construir sua própria casa, não entenderam a necessidade de construir a sua casa. Quem são elas? É aquelas que vêm para a igreja, não adoram a Deus, não reverenciam o Senhor, vêm para a igreja para ficar do lado de fora conversando, não são membros, nunca preencheram a ficha de cadastro lá da secretaria, seus nomes não aparecem no hall de dizimistas da igreja, não aparecem no hall de ofertantes. São pessoas que só vêm na igreja se o pastor vier, morando de aluguel. Só vem na igreja se o pastor vier. Se o pastor não vier, não vem. Chegou um casal para mim, obreiros, pastor e missionário. Chegou um casal para mim e falou: pastor, eu tinha vindo aqui para o culto de terça-feira, só que eu tinha vindo no outro carro. Tinha vindo no carro do meu filho. E aí deixei ele estacionado lá embaixo. Aí o casal veio e passou. Tá. Quando foi no domingo, eu falei: mamãe, os irmãos não veio no culto terça-feira. Ah, pastor, não passou aqui. O senhor não estava? Eu falei: não estava. Não, não passou, o carro do senhor não estava lá na porta, nós fomos embora. Eu falei: ah, não, nós vamos para a igreja não. O pastor não está na igreja? Vamos embora. Eu falei: irmão, eu estava lá dando ensino. Não, o senhor não estava não, o carro do senhor não estava na porta. Eu falei: não, o meu carro não estava, eu vim no carro do meu filho. O senhor estava aqui? Eu estava. Sabe o que é isso? Morando de aluguel. Não tem a sua construção espiritual. Vem na igreja, porque o pastor está na igreja. Se o pastor não tiver, opa, eu vou tirar férias, o pastor não está na igreja. Estão na igreja, se o pastor for transferido, morre, vão atrás dele. Segue o pastor. Não, eu só sou crente do pastor. Vai atrás dele. Eu dirigi a igreja do Riacho Fundo 1, e eu até hoje, é uma igreja que nos amou muito, né, amor? Uma igreja que nos amou muito. Como estão nos amando aqui? Ao ponto de que lá tinha as criancinhas, irmão, quando eu descia do carro, porque lá tem a área de estacionamento dentro da igreja, eu estacionava meu carro já pertinho da porta de entrar já para a porta lateral da igreja. Eu estacionava meu carro. E, irmão, eu tinha dificuldade de abrir a porta do meu carro para descer. As crianças, 45 crianças lá assim, tudo abraçando. Fica em pé, pastor. As criancinhas aqui, ó. Pastor. E eu já beijava a cabeça de um, e coisando, era a maior dificuldade para chegar dentro da igreja. Mas eu nunca, Deus abençoe, obrigado, nunca mais voltei no Riacho Fundo. Esses dias agora meu bem descobriu uma postagem do irmão de lá. É um que era o irmão Rufino lá. Fazia vídeo, fazia tudo, lança no Facebook, lança no negócio dele lá, e tira foto, e aquela coisa mais linda, né? E faz muitas filmagens. Esses dias estava lá, uma filmagem da nossa despedida lá da igreja, os meninos tudo pequenos, adolescente, a Lolô, eu estava com mais cabelo, né, mais magro um pouco, a Lolô, menininha, adolescentezinho, Juninho, magricelinho daquele jeito dele, né, carinho de menino. Nós nunca voltamos lá na igreja.
Nunca. E nós fomos amados lá naquela igreja. Tenho muitos amigos. Mas o dia que eu saí de lá, na minha palavra de despedida, eu disse: irmãos, eu não tenho ovelhas. O dia que eu fui receber posse na igreja, o pastor de lá colocou uma faixa bem grandona. Eu tenho foto disso aí, o pessoal tirou foto lá. Minhas ovelhas queridas, deixo vocês com o coração, não sei o que lá. Minhas ovelhas queridas. O dia que eu saí, eu falei: eu não tenho ovelha nenhuma. Vocês não são minhas ovelhas. São ovelhas do rebanho do Senhor. Eu estou saindo daqui, eu não aceito ninguém ir atrás de mim. Olha que eu estava vindo para a sede, eu estava vindo para a catedral. Falei: não aceito ninguém ir atrás. Não, pastor, nós vamos congregar com o senhor lá também. Falei: irmão, não tem igreja não, irmão. Eu estou indo para ficar lá na sede, lá com o pastor. Não, nós vamos ficar perto do senhor lá. Não. Tem gente que mora de aluguel, dentro da casa espiritual do outro. Só é firme no evangelho se ele estiver perto daquele pastor. Só vem para a igreja se for o fulano que for pregar naquele culto. Só vem para o congresso se for o fulano de tal que for estar aqui na igreja para pregar. Se não for, ele não vem. Morando de aluguel. Tem o pior. Tem o pior. Falei essa semana. Sabe o que é meu problema? O meu problema é que eu não dou conta de esconder certas coisas. O meu problema é que eu gosto de dar o exemplo nosso. É porque eu vou falar a coisa, e a coisa acontece dentro de casa. Aí se eu ficar dando exemplo lá da outra casa lá, parece que eu fico querendo pôr a sujeira debaixo do tapete. Mas vamos lá. Eu ligo para um jovem domingo não, segunda. Passo uma mensagem para o jovem na segunda-feira: fulano, você não estava na igreja. Pastor, não estou saindo de casa. Estou muito triste. Por quê? Eu fui suspenso do meu cargo, estou tocando. E aí, eu quero saber como vai ficar a minha situação depois e tal. Ué, mas igual aquele menino. Ah, miserável. Você vem para a igreja se você for tocar. Você vem para a igreja se você for tocar. O senhor vem para... Vocês vêm para a igreja porque vai cantar? O senhor vai para a igreja porque o senhor vai cantar? Quem é que vem porque vai exercer cargo? O senhor vem aqui na igreja, irmão Paulo? Eu vejo sempre o irmão Paulo. Irmão Paulo, raras vezes ele senta lá em cima do púlpito. Raras vezes. Mas todo culto eu vejo ele engravatado. Está sentado aqui embaixo, está engravatado. Não vem para exercer cargo. Tem gente morando de aluguel. Só vem para a igreja se for para exercer cargo. Se eu não exercer cargo, eu mudo de igreja. Vou para outra igreja que vai me dar cargo. Morando de aluguel. Construa a sua casa espiritual. Independente dos ventos, da tempestade, dos rios, independente do furacão. Pode ser nível 5, pode ser nível 10, mas você vai permanecer firme, inabalável. Quanto tempo eu fiquei sem pastorear a igreja? Quanto tempo? E eu tenho chamada para pastorear, irmão. Gosto de pastorear. E eu ia para a igreja. Reservado. Vamos tirar de lado aqui as falsas modéstias. Os pastores aqui, eu tenho liberdade para falar isso. A maioria de vocês me conhece. Tem gente que é a primeira vez que está aqui não me conhece ainda. Mas o pessoal aqui. Reservado, de lado falsa modéstia. Quando eu fui separado auxiliar, eu já pregava o evangelho. Eu pregava, já contei isso aqui. Eu pregava quinta, pregava sexta, pregava sábado, pregava domingo na escola dominical, ensinava em toda... Eu não tinha uma escola dominical, não tinha folga no ano inteiro, ensinando em escola dominical. Pregava no círculo de oração sábado de manhã, pregava nos congressos, nas festividades. Da minha igreja, do meu campo, eu era um lá que tem até hoje. Vou falar, o Elione era um e eu era o outro. Os melhores para pregar do nosso campo, que era a boca de todo mundo. Na boca de todo mundo. Mas eu ia para o culto. Sentava lá em cima. Não pregava no culto. Mas estava adorando. Estava dando glória a Deus. Aleluia. Satisfeito. Quantos cultos eu participei sem pregar e ouvindo a mensagem até de um outro que não era aquela mensagem eloquente, aquela coisa. Era uma mensagem mais simples aqui, aquela mensagem mais pacata. Eu tinha não vou falar o nome dele não, mas tinha um presbítero lá, irmão, simplesinho, humildezinho, aquele jeitinho dele de pregar, bem antigão mesmo, lá da Madureira Antigona mesmo, aquele trenzinho assim que
quase uma água com leite, né? E estava lá dando glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu fiquei em cima do púlpito, ouvindo outros pregando, sentado. Foi assim ou não foi, meu bem? Quantas vezes? Mas é porque eu estava construindo a minha casa espiritual. Eu não queria morar de aluguel. Não queira morar de aluguel não, meu irmão. Vem só porque você vai exercer cargo. O pastor tomou meu cargo esse final de ano agora. Ele já está falando que vai tomar. Não vou ficar nessa igreja não. Vou sair de igreja, vou para outra igreja. Na outra igreja eu vou exercer meu cargo lá. Vou exercer meu talento, vou exercer meu dom. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus está querendo ver que você construa a sua casa. Construa a sua casa. Ele está querendo ver o seu dom de construir a sua casa. Não é dom de você exercer aqui dentro da igreja não. Não é talento de você exercer dentro da igreja não. Não fica vivendo de aluguel não. É uma alegria quando a gente para de morar de aluguel e passa para dentro da nossa casa, sim ou não? Morar de aluguel é bom. Tem muita gente que mora de aluguel, mas só gosta da casa do senhor, não gosta? É aluguel, mas gosta lá da casa do senhor. Mas o dia que sair lá da casa do senhor, ela até já parece com vocês. Não parece? A casa de vocês parece com vocês. Mas o dia que sair de lá, é uma alegria quando for para a casa de verdade de vocês. Vai ser uma alegria quando a gente parar de morar de aluguel. Parar de vir para a igreja para tocar, parar de vir para a igreja para pregar. Eu não dei uma palavra, não orei, não fiz nada aqui nesse culto. Não, só o pastor que faz as coisas. Então largar de mão de vir para essa igreja aqui. Eu vou para outra igreja, que eu não estou tendo oportunidade mesmo. Você é crente? A sua construção da sua casa é de morar de aluguel? É se você for fazer, se der oportunidade para você. Se não der oportunidade, você está escapando, está indo embora, está desistindo, está parando, está entristecido. Estou voltando contrariado, o culto não valeu nada. Fiquei esperando oportunidade, não dá oportunidade, já falou que ia dar oportunidade, não dá oportunidade para mim, e fica esperando. Irmão, ele passa o culto inteiro, chateado. Está dando 15 para as 10, até agora não deu oportunidade para mim cantar, não vou cantar, não vou vir aqui mais também não. Isso é morar de aluguel, não tem casa espiritual. Que pena, irmão, que já passou do horário. Crente de aluguel, eu continuo na terça que vem, tá? Crentes que moram de aluguel, vive das orações dos outros, não tem suas experiências e contato pessoal com Deus. Dá para chegar até as 10? Dá? Se der para chegar até as 10, levanta a mão e fala aleluia. Vocês estão bem crentes mesmo, vão ficar de pé, vou parar agora mesmo. Irmãos, terça-feira que vem, isso foi só a introdução hoje, tá? Terça-feira que vem, a gente continua, e eu entro ainda, vai pegar um pedaço dessa parte de quem mora de aluguel dentro da igreja, e já na terça que vem a gente já entra já dentro de uma, deixa eu ver o que tem, para terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu vou falar sobre o terreno. Vou falar sobre o terreno. Terça-feira que vem eu falo o restante dessa casa de aluguel e eu vou falar sobre o terreno. E a gente vai seguir de verdade, é igual a construção mesmo de uma casa, tá? Vai entrar o terreno, aí vai entrar a base, vai vir a linha, vai vir o prumo. O negócio vai esquentar aqui, a chapa vai esquentar na terça-feira.